Oi! Hoje a gente está com um fundo novo para falar sobre um assunto maravilhoso nas nossas vidas, que é o baralho de tarô. Bom, então eu estava conversando com vocês naquela outra rede social, Instagram, e aí eu perguntei se a gente poderia conversar um pouco sobre tarô, porque a maioria de vocês sabe que eu jogo e que eu amo e que é algo que está na minha vida há algum tempo, mas de um tempo pra cá tem se tornado cada vez mais importante. E aí, o que eu pensei? Eu pensei em fazer um vídeo sobre isso e eu quis muito convidar a Elisa, meu amor, minha mulher maravilhosa, pra gente falar um pouquinho sobre o tarô, porque eu e ela conversamos muito sobre isso, a gente gosta muito de pesquisar sobre isso, de falar sobre isso uma com a outra, e porque ela tem uma visão bem diferente de mim, porque recentemente ela lançou o próprio deck dela de tarô. Primeiro eu queria falar antes de mais nada sobre esse fundo maravilhoso, esse pano incrível, que foi a Elisa que trouxe pras nossas vidas, gente, olha que bênção. E aí a gente vai poder conversar um pouco essa incrível análise do céu, maravilhosa, maravilhosa. Tem tantos elementos nisso daqui que eu nem sei por onde começar. Um dia a gente pode fazer um tour por esse plano, vai dar 20 minutos de vídeo. Bom, vamos lá. Então, a Elisa é responsável pela criação, pela idealização e a criação do Nos Outras Tarô. Esse é o baralho dela. Esse é o meu baralho. Gente, o universo apareceu aqui de repente, não fui eu que coloquei, eu juro. A intuitiva, ela é exibida, assim, ela também gosta de tirar um sarrinho na minha cara, às vezes. É uma baralho bem sincera. Então, o Nos Outras foi lançado recentemente com os 22 arcanos maiores e foi por financiamento coletivo pelo Catarse. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa experiência do Catarse pra você. Eu recomendo pra todo mundo financiamento coletivo, porque você fica muito próximo das pessoas que compram a sua ideia, sabe? Que elas falam, poxa, isso vai funcionar, isso é bacana, eu acredito na força dessa mina, ou tipo, eu acredito no trabalho dela. Eu recomendo pra todo mundo, antes de produzir, fazer com gravadora, seja lá o que for, sabe? Com editora. Eu recomendo muito financiamento coletivo. Você vai se aproximar bastante de pessoas que você nem imagina. É muito bonito. Então, foi bem legal mesmo, né? E a gente recebeu vários feedbacks das pessoas, né? Delas falando como elas se sentiram quando abriram o baralho e tudo mais. E tem sido muito bonito acompanhar isso. Eu queria que você contasse um pouco sobre como que foi a sua história pro desenvolvimento desse baralho e assim, como é que é pra você ver hoje ele pronto. Eu vou resumir, alguma coisinha já tá lá no livreto, ou depois se alguém quiser dúvida. Eu sou muito terrena, tenho muita dificuldade em acreditar em alguma coisa. No final de 2013, 2014 começou... O Giulio me trouxe, assim, tipo, o oráculo. Eu conheci a astrologia com a Paula, né? A astrologia, assim, já me chamou bastante atenção, já tipo, nossa, que isso, tal, pá, o planeta muda, pá. Porque eu gosto muito de astronomia. E aí com uma amiga eu descobri que depois elas eram melhores amigas, mas enfim. E aí isso me chamou muita atenção. E o tarô veio de uma forma assim de alcançar um rolê de espiritualidade, assim, sabe? De conversar com alguma coisa que eu nem acreditava ou que era bem distante, assim. E o oráculo pra mim apareceu de forma muito espontânea, assim, sabe? Eu não sei nem explicar. Quando você sentiu que você devia começar a retratar aquilo, que você tinha que dar sua carta? Logo de cara, logo na primeira carta. Na primeira carta? Foi, tipo, minha primeira carta foi a lua, né? Assim, ela foi a lua. E eu me vi naquela posição de lagostinho, assim. Eu era o lagostinho. Na lua sempre me chamou o lagostinho, assim. E aí, logo na segunda tiragem, ela de novo. E daí na terceira tiragem, ela de novo. Daí eu falei, bom, se eu não fizer isso, se eu não pegar e falar sobre isso, como ela tá vindo, eu não vou saber expressar. Aí fui lá, pá, fiz. A lua foi minha primeira carta. Eu aprendi muito com a lua. Ela é fantástica, assim. A lua pra mim tem um significado muito diferente do que tem pra maioria das pessoas, assim. Né? A gente fala sobre significados, eu e a Paula. Sobre como o baralho passa a conversar com a gente, né?
Eu sinto com o seu baralho, tirando ele, quando eu tiro ele para as pessoas, eu sinto coisas diferentes do que com outros baralhos. Acho que cada baralho, na verdade, se mostra para nós de uma forma. As pessoas mandaram muitas perguntas pra gente, e uma das primeiras perguntas que elas fazem é como é que esse contato começou, né? Com relação ao que a gente leu, as referências que a gente procurou. E aí eu queria saber qual foi a primeira literatura que você foi saber, ou se você foi procurar muito tempo depois, se você ficou um tempo mais nas cartas e não em saber sobre elas e ler sobre elas. Eu sou completamente apaixonada, assim, pela forma diferente de como a maioria das pessoas pedem. Ah, me arruma uma literatura, me arruma, né, um negócio pra eu ler sobre o tarô. Eu já ajo de forma completamente diferente. Eu falo, quem deu vida a esta imagem? Quem deu vida a esta imagem estava procurando o quê? Qual fonte de água ela bebeu para conceber essa imagem? Então, assim, eu não vou na literatura geralmente da pessoa que escreveu, no caso White, né? Vamos dizer por aí. Vamos citar um exemplo, a Pamela Smith e White. Eu vou na Pamela, eu quero saber onde a Pamela frequentava, o que ela fazia. Tipo, na adolescência dela, o que ela fazia de rolê, qual que era a parada dela. Esse é pra mim. Aonde que sou uma pessoa de imagem, vou buscar as fontes de referência dessa mulher. O que foi que ela bebeu, que eu quero beber também. É mais em quem criou antes do que... você busca mais quem criou antes do que quem viu e interpretou e contou sobre isso depois, Com né? Com certeza. Então... O meu primeiro livro foi Jung e o Tarô, que você viu também. Né? É um livro maravilhoso e ele é super legal, assim, eu acho, pra quem tá começando, porque ele realmente fala sobre uma interpretação muito aplicável do tarô na nossa vida, né? Né? Muito psicológica, assim, que a gente consegue realmente se ver nela. E tem diferentes literaturas nesse sentido, né? O Ney Naif também tem uma literatura bem interessante que ajuda a gente. Vem aí um porém, que é o seguinte: existem muitos livros de tarô e a maioria deles foi escrito por homens. Assim, como existem muitas coisas por aí feitas por homens. E aí eu acho que tem algumas coisas que acabam falhando ou faltando, não falhando, né? Mas mais assim, que existem outras perspectivas, não necessariamente a desses homens, para o tarô. E é aí que entra a nossa intuição, que eu acho que é muito importante. As mulheres estão trabalhando com o baralho de tarô, elas estão lendo o tarô há muito tempo, há muitos anos. Então, existe algo em nós, existe algo nas nossas gerações que tem a ver com isso e que tem uma conexão muito forte com isso e que não necessariamente precisa dessas literaturas feitas por homens para se conhecer. Existe algo em nós que a gente consegue alcançar sem isso. É legal ter isso também, mas a gente não precisa disso, dessa perspectiva sempre deles, assim. Quando foi que, no teu conhecimento, no teu aprofundamento do tarô, que você começou a ver as mulheres transparecendo? Quando você acha que você começou a perceber que elas estavam ali? Então, uma mulher sempre reconhece a outra, né? É incrível. Quando a gente vê esses trabalhos assim, a gente vê que, tipo assim, eu sempre fico falando pra Paula, né, nessa questão da gente ser desobediente, assim, a gente sempre faz umas artes mais desobedientes, assim, não. Então tá. Quando que você começou a encontrar mulheres na sua trajetória com o tarô? Quando eu fui pesquisar quem tinha desenhado. Certo. Porque daí eu tive acesso a Frieda e a Pamela, que eram contratadas para fazer o que o homem tinha falado para elas fazerem. Né? E aí, o que você começou a ver no tarô que você identificava mais elas do que eles? Que você percebia que eram elas, que era coisa delas? Tem algumas desobediências ali, né? Nas imagens? Tem umas imagens meio desobedientes. A Pamela... Tipo, o trabalho dela é muito claro ali naquele baralho, assim. Ela não obedeceu o White, eu acho. Tipo, tem vários rolês ali que eu olho assim, eu falo, nossa, que mulher desobediente. De simbologia mesmo. Eu sei que tem gente muito mais velha que eu estudando aí simbologia, mas eu também tô aí pra isso, né? Gosto de ver o rolê, o que tá acontecendo. E eu vejo muita desobediência, né, dela. E aí eu identifiquei. Por isso que me chamou muita atenção. A Frieda Harris também, se alguém acompanhar, né, o baralho do Todd, eu vejo bastante coisa dela ali, né? Não só do Alistair, tipo, todo mundo consagra muito ele, senhor, mas não é assim, não.
tem muita coisa dela ali aplicada, que muitas pessoas, assim, tem que ter uma certa sensibilidade pra ver, assim. É essa proposta, sabe? Você se abrir a essa intuição, a essa sensibilidade pra você conseguir identificar o trabalho, sabe, das pessoas. E como foi pra você daí, a partir do momento que você identificou essas mulheres, fazer um tarô todo feminino, né? Um tarô todo para as mulheres que estiveram por detrás disso. Eu me incomodava muito com a imagem do imperador sendo um homem. Eu sempre me vi imperadora da minha própria vida, assim. Mas aí eu me incomodava, eu falava assim, não, mas a gente tem nossa energia nisso aí, sabe? A gente tem, vamos falar sobre isso, vamos tá. E aí foram cartas que saíram pra mim muito espontâneas, assim. Teve coisas muito espontâneas. Eu tive dificuldade com algumas, assim, bem complicada. A dependurada é uma dificuldade pra mim. Foi uma dificuldade imensa. Colocar ela como uma mulher dependurada, né? Todos os dias somos. Mas colocar ela ali pra mim também foi uma dificuldade, assim. Eu estou, inclusive, olhando para ela nesse momento. Teve uma moça que perguntou o que é uma deck venusiana. Como que os taros foram concebidos? Como que vocês têm referência de pessoas que conceberam esses taros que vocês têm em mãos? É assim, a história deles. Os caras escrevem e tudo que os caras escreveu eles passam para artista interpretar. Aconteceu. Eu e a Paula tivemos o processo inverso. Eu concebi as cartas de baralho, então Paula teve todo o acesso a elas e Paula escreveu sobre elas assim de uma forma, não sei nem descrever, assim, é tão perfeito que eu sou meio estranha para falar sobre isso. Não sou não estranha, né? Mas é muito bonito. Então, assim, a gente teve esse processo inverso das pessoas que conceberam baralhos, assim, né? Das mais consideradas, assim, de que foi lá e fez a escrita, pá. E eu achei isso uma coisa, assim, incrível, uma energia que a gente tem, né? Incrível desse ato de primeiro dar vida às imagens e depois se escrever sobre elas. Não se escrever sobre a imagem e depois as imagens dão vida, sabe? Baralho venusiano. A gente harmonizou, a gente teve beleza, a gente teve sutileza e equilíbrio, coisas completamente venusianas. Paula é Libra e eu sou Touro. Gente, me falaram, quando eu pedi para as amigas mandarem perguntas, elas me falaram sobre tarô e sobre baralho cigano. O tarô que eu uso, que a Elisa está fazendo, é um tarô que a gente tem conhecimento há muito tempo e que ele muda em suas imagens, ele muda talvez até em suas interpretações, mas ele não muda em sua estrutura. O baralho cigano é um outro tipo de baralho. Ele é feito de 36 cartas, elas têm significados diferentes do tarô e é uma cultura muito oral a do baralho cigano, né? Tem pouca literatura realmente sobre isso, e é difícil da gente aprender por causa disso. Porque geralmente é passado de geração em geração, dentro das famílias. Bem, então, acho que era isso. As pessoas querem saber sobre o seu baralho, sobre como elas podem adquirir, sobre em que processo está. Daqui a um tempo nós estaremos disponibilizando, se as deusas quiserem. Ai, estou exausta, mas vamos dar conta. Vamos conseguir. Bom, então, a gente finalizou o processo no Catarse e todo mundo que comprou pelo Catarse já deve estar recebendo agora, né? A maioria já recebeu, quem ainda não recebeu está para receber, que na verdade é o pessoal de Maringá. Fala com nós, Maringá, vamos entregar o baralho para vocês. E aí, depois disso, a nossa intenção é colocar o baralho à venda no site pelo mesmo preço que ele saiu do financiamento coletivo. Mas nós precisamos de uma organização para poder fazer isso, para que ninguém fique faltando, esperando e tudo mais, né? A gente precisa de uma certa, realmente, planejamento, assim, para isso, porque nós somos em 2 pessoas cuidando disso, o Gui nos ajuda também, nós somos em 3 planejamento. Mas nós fazemos muitas coisas, gente, vocês não têm ideia de quantas coisas nós fazemos. Então, dentre essas coisas, a gente quer colocar o baralho no ar e dar conta de atender a todo mundo. Se tudo der certo, muito em breve a gente vai ter isso pra vocês, tá? Um beijo
Muito obrigada a todo mundo, obrigada por ter conversado com a gente, por ter mandado uma pergunta. Eu espero que esse vídeo ajude um pouco a vocês, a quem já não entende o baralho, a entender um pouco. Se você ficou com dúvida, por favor, me pergunta aqui embaixo, que vai ser um prazer imenso te responder. Eu amo falar sobre tarô. E para vocês conhecerem um pouco mais de perto a Elisa e o trabalho dela. Ela é incrível, ela faz coisas incríveis e vocês já devem estar sentindo essa energia por aí, tá bom? Manda um tchau. Tchau. Que vergonha.